Olá, telespectadores deste canal, vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje o tema do vídeo vai ser um pouco intrigante, como todos os temas já abordados aqui. Provavelmente vocês já devem ter visto vídeos falando sobre buracos negros, como eles são negros, obviamente, e como puxam as coisas. Mas hoje eu quero aprofundar isso em um nível que é difícil as pessoas falarem. Vamos por partes. Um buraco negro se forma quando uma estrela com uma massa bem maior que a do Sol esgota seu combustível. Mas, antes de explicar por que ela colapsa sobre si própria a ponto de se tornar um buraco negro, é interessante explicar como as estrelas se formam. Em resumo, estrelas nada mais são do que esferas enormes de gás. Sim, só gás. Dos mesmos gases que conhecemos aqui na Terra. Gases nada mais são do que partículas de alguma substância específica suspensas no espaço, como o próprio oxigênio que respiramos. No universo, existem enormes nuvens de gás, e isso se deve a dois fatores. O hidrogênio, que é o átomo mais simples e leve de todos, é o material mais presente no universo, justamente por ser o mais simples. Todos os materiais além do hidrogênio que conhecemos aqui na Terra vieram de fusões de hidrogênio após o próprio Big Bang, ou dentro de estrelas. Tanto que o átomo mais simples de hidrogênio, o prótio, sequer possui nêutron, o núcleo é de apenas um próton. Essas nuvens de gás suspensas no espaço sofrem efeito gravitacional. Mesmo partículas pequenas podem se atrair gravitacionalmente. Só que essas partículas são tão abundantes, que começam a sofrer esse efeito de atração cada vez mais intensamente. Tudo isso enquanto se juntam cada vez mais, formando uma massa de gás supercomprimida. Essa força de compressão se torna tão forte, que supera a força eletromagnética que repele átomos leves como os de hidrogênio, que, exclusivamente por serem muito simples e pequenos, possuem uma força eletromagnética muito mais fraca, fazendo com que literalmente se fundam. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que ninguém se toca, e isso é verdade. A força eletromagnética repele o toque real entre núcleos atômicos, graças à força de repulsão entre os elétrons, já que os elétrons que ficam ao redor dos núcleos dos átomos possuem carga negativa, e cargas iguais se repelem. Essa repulsão é forte, mas perde para a força gravitacional de uma estrela em formação. Bem, quando os núcleos atômicos se tocam, eles se fundem, mas eles não só se fundem. Toda vez que um núcleo atômico se funde ao outro, certa parte da massa desses núcleos é liberada em forma de energia. Uma parte é cinética, que gera vibração intensa nos núcleos, e é o que chamamos de calor intenso. Outra parte é liberada em forma de radiação. Diversos tipos de ondas são liberadas simultaneamente, por isso não é só radiação ionizante, como raios gama e raio-x, a que dá câncer, complicações genéticas e coisas do tipo. Também tem a radiação térmica, que sentimos como calor, e é justamente a que esquenta nosso planeta e nossa pele. A ultravioleta, que pode nos dar queimaduras e câncer de pele, e é claro, a luz visível, que é a que nos permite enxergar no caso da nossa estrela, o Sol. Essa liberação de energia vinda do produto da fusão desses átomos, empurra a estrela de dentro para fora. É como se a estrela quisesse explodir como uma bomba nuclear estelar, mas a gravidade do próprio peso dela impede que ela se expanda e exploda em uma supernova precoce. Mas essa energia não dura para sempre, porque a fusão não é sustentável quando os átomos começam a ficar pesados demais. Após muitas fusões, os átomos ficam pesados. Estrelas menos massivas, como o Sol, têm um limite aproveitável de átomos mais leves. Estrelas maiores fazem fusões de átomos mais pesados, porém existe um limite para todas. Quanto mais a estrela funde os átomos, menos ela tem para fundir, mais difíceis de fundir eles ficam, e menos energia é liberada. Graças a essa sequência de desvantagens, a fusão nuclear perde para a força gravitacional, e a estrela acaba colapsando sobre si própria. Quanto maior a massa, maior a força de compressão gravitacional sobre os átomos. Por isso, cada estrela tem seu estado pós-morte, pois depende de quanta massa ela tem. Detalhe: se a fusão não liberasse energia, as estrelas seriam esferas negras a 270 graus negativos, a temperatura média no universo, e superdensas, muito menores do que as que conhecemos, pois não teria força oposta à gravidade além da eletromagnética. Logo, seriam fundidos todos os átomos possíveis em questão de muito pouco tempo. Se tivessem uma massa como a do Sol, teriam o tamanho de anãs brancas, do tamanho de planetas como a Terra. Elas são mais ou menos 1 milhão de vezes mais densas do que os materiais aqui da Terra. Uma mera colher de chá desse material poderia pesar dezenas de toneladas.
se tivessem uma massa algumas vezes maior que a do Sol, seriam do tamanho de estrelas de nêutrons, que têm por volta de apenas 20 km de diâmetro. Seriam trilhões de vezes mais densas que as anãs brancas. Uma colher de chá pode pesar o Monte Everest inteiro ou até mais. São bilhões de toneladas. E se fossem dezenas de vezes mais pesadas que o Sol, seriam buracos negros. E é aí que chegamos no ponto principal deste vídeo, que é tentar desvendar o tamanho dos buracos negros. Você percebe que, quanto maior a massa, maior é a compressão, não é? Pois existe um limite. Aqui no núcleo terrestre, a pressão é tremenda. Enquanto 1 centímetro cúbico de água pesa em torno de 1 grama, no núcleo da Terra o mesmo 1 centímetro cúbico pesaria de 12 a 13 gramas. Ou seja, 13 vezes mais denso. Isso porque a pressão oceânica por si só já é o suficiente para nos esmagar por inteiro. Nas anãs brancas, a ligação entre elétrons e núcleos atômicos é quebrada. Os elétrons ficam livres, soltos dos núcleos, e geram uma pressão que evita com que os núcleos atômicos se choquem. Imagine núcleos atômicos soltos em um mar de elétrons livres. Essa pressão se deve ao fato de que, quanto maior a força gravitacional que tenta esmagar esses núcleos uns nos outros, mais rapidamente e energeticamente os elétrons vibram. Quando a gravidade se aproxima do limite, esses elétrons se movem próximos à velocidade da luz. E existe uma quantidade de massa limite que uma anã branca pode ter antes que nem mesmo a velocidade quase luminal dos elétrons seja o suficiente para deter esse esmagamento gravitacional. Esse limite tem nome, se chama limite de Chandrasekhar, e tem quantidade, 1,44 massas solares. Pois, quando se passa essa quantidade, o movimento ridiculamente rápido desses elétrons se torna incapaz de impedir a gravidade de colapsar tudo, e é aí que surgem as estrelas de nêutrons. As estrelas de nêutrons nada mais são do que um estado ainda mais intenso de compressão do que as anãs brancas. Acontece que, quando a força desses elétrons vibrando extremamente rápido é superada, os elétrons se fundem aos prótons e se tornam nêutrons. Carga negativa com carga positiva se torna carga neutra. Por isso o nome, estrela de nêutrons, pois tudo o que resta são nêutrons na estrela. Porém, esse talvez não seja o limite real, pois existe a hipótese de que existam estrelas de nêutrons com gravidade tão intensa, que nem mesmo os nêutrons suportam essa pressão, e literalmente perdem a integridade como partícula. As partículas atômicas são compostas por quarks e gluons. Quando os nêutrons são incapazes de se manter inteiros e se dissolvem, a estrela vira um mar de quarks e gluons livres de qualquer confinamento. É o estágio mais degenerado a que a matéria pode chegar e ainda ser considerada matéria, pois esses quarks e gluons ainda são considerados energia organizada, ou seja, ainda possuem uma integridade física. Nesse cenário extremo de compressão, é teorizado que, além de quarks e gluons livres, surja um novo tipo de quark, chamado quark estranho. Os três estariam em quantidade igual nessa estrela. Ela seria ligeiramente mais densa do que uma estrela de nêutrons convencional. E, se de fato existir essa estrela de quarks e gluons, seria o último estágio antes de se tornar um buraco negro. O limite máximo de sua massa é de cerca de 2,5 massas solares. Porém, se estiver rodando em alta velocidade, esse limite pode subir para no máximo 3,1 massas solares, devido à força centrífuga que puxa a matéria para fora, evitando o colapso total. E esse limite físico também tem nome, limite Thälmann-Oppenheimer-Volkoff. Após isso, o colapso total em um buraco negro é inevitável, e é aqui que a física atual não acompanha. Provavelmente vocês já ouviram muitas vezes sobre singularidade, ou densidade infinita dentro de buracos negros. Isso não é um fato absoluto, é só o desconhecimento do que ocorre no centro de um buraco negro. Até porque é só parar para pensar, como uma matéria finita de uma estrela que colapsou poderia exercer uma força gravitacional infinita. Isso fica ainda pior quando você para pensar que os buracos negros não têm tamanho fixo. Afinal, se a singularidade exercesse uma força infinita, o horizonte de eventos também deveria ser infinito, ou seja, engoliria o universo inteiro. O mais absurdo é a singularidade de densidade infinita, pois, se algo é comprimido ao infinito, de forma prática está deixando de existir. E isso por si só já viola qualquer princípio de conservação de energia, pois estaria, em tese, destruindo matéria, que é energia, o que quebra toda a lógica estabelecida pela física. Nada dentro do universo é infinito. Não é porque o espaço curvou tanto a ponto de não deixar a luz sair, que automaticamente o centro dele é infinito. Até agora só fiz críticas a tal singularidade, porém existe uma explicação muito plausível para tudo isso. A própria ciência nos dá um limite mínimo de tamanho para as coisas existirem no universo.
e esse limite é chamado de comprimento de Planck. Para se ter noção do quão pequeno é isso, se você pegasse um próton, um único próton, e aumentasse ele para o tamanho do planeta Terra inteiro, o comprimento de Planck teria o tamanho de um átomo de urânio. Sim, até os átomos, que há muito tempo os físicos pensavam ser as menores coisas existentes, estariam existindo em alta resolução. Tá, mas por que eu estou falando do comprimento de Planck? Acontece que é dito que algo menor do que esse limite simplesmente não seria capaz de causar algum efeito gravitacional, ou seja, não conseguiria curvar o espaço. Em termos simples, seria incapaz de possuir massa e ter um peso. A massa ou a energia não podem existir nesse tamanho. Logo, se a gravidade não pode exercer sua força nessa escala, ela não pode comprimir nada além desse limite. Então, se nada pudesse impedir o colapso total de uma estrela em um buraco negro, o limite total muito provavelmente seria esse. Logo, o buraco negro não esconde uma singularidade, ele esconde uma estrela. Uma estrela na escala de Planck, muito menor do que uma partícula atômica. E, caso a luz fosse capaz de escapar dessa estrela de Planck, por menor que ela seja, esse ainda seria o objeto mais brilhante de todo o universo. Provavelmente daria para ver essas estrelas brilhando de outras galáxias. Seria como um brilho absurdamente luminoso que distorce o espaço ao redor. Mas é de se pensar que nem sequer seria possível ver essa distorção diretamente na estrela. Afinal, existem buracos negros com bilhões de massas solares. Já imaginou um Sol bilhões de vezes mais brilhante concentrado nesse tamanho? É inimaginável. Temos um vislumbre disso com os quasares, buracos negros, em que seu mero disco de acreção já é mais brilhante do que qualquer estrela que exista. Quando a gente é criança, pensamos que as coisas são feitas estritamente do que são. Se vemos uma barra de ferro, pensamos que a barra de ferro é simplesmente um objeto único, inteiriço, e não que ela possui partículas de ferro que formam a estrutura. Então as estrelas de Planck são basicamente isso. É como se fossem algo inteiro, algo único. Lembram que eu falei que a estrela de quarks e gluons teria o estado mais degenerado da matéria porque os quarks e gluons ainda têm uma integridade física? Pois é. Depois que você comprime mais ainda a matéria, essa integridade deixa de existir e não dá mais para diferenciar matéria de energia. Resumidamente, tudo a mesma coisa. A matéria não tem mais forma, e é como se tornasse um objeto único, uma partícula única, sem espaço, sem vácuos, sem partículas menores para a formar. A escala de Planck é tão minúscula, mas tão minúscula, que, se você pegasse toda a matéria e energia do universo inteiro na densidade de Planck, ele não ocuparia o espaço de um planeta, de uma cidade ou de uma bola de futebol. Ele caberia dentro de um mísero próton, com seus 1,7 femtômetros. Isso é bizarro. E provavelmente, esse era o tamanho do Big Bang antes de se expandir, o tamanho de um próton. Eu espero que este vídeo tenha feito você abrir um pouco os olhos sobre a natureza da matéria, da gravidade e dos buracos negros. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.